Olá pessoal, eu, professor Wilson Cândido, de volta com mais um vídeo da série Neuroaprendizagem e dessa vez falando sobre autismo e estereotipias motoras. Já entendemos em vídeos anteriores que o autismo, ou o transtorno do espectro do autismo, é uma condição diagnóstica que acontece muito cedo, em crianças até 2 anos e meio, 3 anos. É um transtorno neurobiológico que compromete o neurodesenvolvimento e atinge áreas muito particulares. As principais delas são capacidade de fala, comunicação e interação social, que a gente já chamou, de acordo com o DSM-5, de comunicação social, e a presença de comportamentos, de atividades ou de interesses que são restritos, repetitivos e estereotipados. Tá? Dentro desse contexto do autismo, nós temos aí um transtorno neurobiológico associado a essa condição do autismo, que é muito recorrente, que a gente vai chamar aqui de transtornos motores. Dentre esses transtornos motores, destaca-se as estereotipias, a repetição de padrões de movimento muito particularizados. Estima-se em pesquisas que 70% das pessoas com autismo têm algum prejuízo ligado a essas condições motoras, tá? Então, nesse contexto aí, vamos observar a criança, adolescente, até adultos com autismo, com tendências a repetir movimentos. E aí surgem alguns questionamentos e algumas perguntas ainda muito recorrentes em relação a esse movimento repetitivo, estereotipado, que se repete, que acontece com o mesmo padrão de recorrência, tá? A pergunta é, todo autista apresenta estereotipias motoras? E elas representam sempre um desconforto sensorial? Vamos aí a 2 perguntas interessantes. Falso. Isso é falso. Não tem como a gente afirmar que toda pessoa com autismo apresenta estereotipias motoras. Elas podem até desaparecer em alguns casos, dependendo da estimulação que a pessoa receba, que a criança receba. E elas nem sempre significam o desconforto sensorial. É lógico, se eu tenho uma criança que de repente passou a repetir um padrão de movimento, tipo balançar os braços, que é o flipping de mãos, ficar olhando para os dedos em frente ao rosto, eu vou observar nesse contexto de convivência da criança se alguma coisa aconteceu que justifica essa repetição, que de um momento para outro desse padrão de movimento. Então eu vou dizer que as estereotipias motoras, elas tanto podem representar tentativas de autorregulação, uma busca para se auto-organizar, porque está acontecendo uma sobrecarga sensorial, e aí eu, como autista, não consigo receber essas informações sensoriais e administrar muito facilmente. As estereotipias motoras também pode ser um sinal de que alguma coisa comigo, de ordem fisiológica, também não está bem, e eu acabo manifestando isso para dizer que eu estou desconfortável com alguma questão ou outra, mas elas também podem representar uma expressão de contentamento. Se a gente observar, as pessoas com autismo manifestam estereotipias motoras, repetição de movimento, muito mais quando estão felizes, quando estão fazendo alguma coisa que gostam, do que por uma situação de desconforto qualquer. Então, a gente precisa aprender a olhar para esses sinais para interpretar o significado desse movimento estereotipado, ok? Nesse contexto aí, é importante a gente observar que diversas formas de estereotipias podem acontecer na pessoa com autismo. Balançar o corpo para frente e para trás, num padrão de movimento para tentar se organizar. Balançar as mãos na lateral do corpo, que a gente vai chamar aí de flapping ou flipping de mãos. Bater os pés no chão ou em algum objeto próximo. Girar objetos que têm movimento circular, tipo rodinha do carro, um prato no chão, ou alguma coisa que repete o mesmo padrão de movimento. Cruzar e descruzar as pernas, muitas vezes em um dado momento do dia. Fazer sons repetitivos ou repetir sílabas sem parar, movimento bucal nesse contexto. Estalar os dedos ou movimentar os dedos em frente ao rosto, que alguns autores podem chamar de maneirismos. Alguns podem roer as unhas, demonstrando aí que um certo desconforto ou ansiedade. Pular em frente à TV e balançar os braços
quando em contato com alguma coisa que é interessante ou agradável, andar em círculo ou andar sem parar, andar na ponta dos pés, pode ser tanto uma questão sensorial como um padrão repetitivo de movimento, dentre outras manifestações que podem acontecer aí com a pessoa com autismo, ok? Importante destacar situações que despertam as estereotipias, né? É importante observar em que momento elas acontecem para que a gente também possa entender esse significado. A gente já percebeu que a pessoa com autismo tem dificuldade em se expressar, mas a estereotipia, quando bem interpretada por outras pessoas no seu convívio, pode entender algumas questões que verbalmente o autista não consegue, né, nos passar. Estereotipias, sim, são problemas. Porém, a alta frequência dos movimentos repetitivos pode significar que a pessoa com autismo está respondendo apenas aos próprios estímulos internos. Daí é importante a gente buscar por situações que façam com que elas venham a interagir com o ambiente, tá? Não chamar atenção, não mandar parar, não segurar no braço se ela estiver movimentando, mas chamar a atenção dela para outra situação ou outra atividade que pode ser funcional. Daí ela pode parar sem nem perceber. Mas se a gente ficar insistindo em proibir, pode virar aí um reforçador negativo para que a estereotipia continue a acontecer. Chamar a atenção da criança para atividades que são significativas para ela. Se ela tem um interesse, um hiperfoco em alguma outra atividade, chama a atenção para isso enquanto a movimentação repetitiva está acontecendo, que ela vai desviar o foco atencional e até esquece de fazer esse movimento. Mas sem nunca fazer críticas ou censuras às suas formas de comportamento ou às suas manifestações estereotipadas. Por isso pode ser, como eu já falei, um reforçador negativo. Estereotipias em excesso pode fazer o autista perder diversas oportunidades, tanto de aprendizagem como de contato com as pessoas em geral. Porque se eu estou o tempo inteiro me autoestimulando, eu posso estar aí me isolando e deixando de participar de algumas questões. Estratégias diversas podem ser utilizadas, Terapia comportamental com abordagem psicológica, programas de intervenção, voltado à comunicação com o fonoaudiólogo, estimulação sensorial para integração sensorial, estimulando atividades funcionais para autonomia e atividades da vida diária com terapeuta ocupacional, dentre outras situações, E o outro ponto importante aí é a medicação, que a gente vai falar mais tarde em outro vídeo. Mas ela, em muitos casos, ela minimiza a quantidade de manifestações para as estereotipias motoras. Portanto, a gente vai entender que alguns medicamentos são, sim, muito significativos quando agregados aos programas de intervenções com as equipes multidisciplinares, ok? Para a gente lembrar que o objetivo do tratamento, a gente não pode esquecer disso, não é acabar com as estereotipias, mas sim transformar esses atos estereotipados em ações com uma finalidade, uma função social específica, fazendo com que o sujeito passe a ser mais funcional e menos fechado em si mesmo, tá? Estereotipias motoras estão dentro dos transtornos motores, que fazem parte hoje dos transtornos do neurodesenvolvimento, lá no DSM-5, e dos distúrbios do desenvolvimento neurológico lá no CID-11. Ele pode ser chamado de transtorno do movimento estereotipado. Importante também lembrar que estereotipias não acontecem apenas em autistas. Elas podem acontecer em TDAHs, pode ser muito recorrente entre as pessoas cegas, E isso pode representar, nesses contextos, tentativas de autorregulação ou de autoestimulação. Então, no caso do autismo, a estereotipia é muito recorrente, a gente já entendeu isso, e aí necessitamos aí de orientação e estratégia para transformar esses atos repetitivos em ações com finalidade e com funções que venham a ser aí, de fato, importantes para o desenvolvimento da pessoa com autismo, ok? Esse é o nosso assunto de hoje sobre autismo e estereotipias motoras, e aí vamos deixar uma dica de atividade muito interessante, que é a maleta de fechaduras. São diversos padrões de fechaduras, onde o propósito maior dela é estimular as pinças finas, treinando a pessoa que apresenta alguma dificuldade de ordem motora,
né, a trabalhar a coordenação motora fina, a desenvolver habilidades para o uso de atividades do dia a dia, atividades diversas para a autonomia e para a adaptabilidade nos contextos sociais, fazendo com que a pessoa venha a aprender a lidar com situações e a tornar-se independente em atividades, seja ela do cotidiano familiar ou domiciliar, e em outros espaços onde ele possa estar inserido enquanto convivência, ok? Esse é o nosso vídeo de hoje, autismo e estereotipias, né? Principalmente as motoras, que são aquelas que, no contexto geral, desconfortam mais as pessoas. Não se incomode se elas acontecem. Se incomodem se elas estão trazendo dificuldades para essa pessoa com autismo enquanto funcionalidade. Dê significados a elas, chame a atenção para outras coisas, busque introduzir nas abordagens de atendimento situações que são relevantes e interessantes à pessoa com autismo. Elas vão acabar deixando de lado as famosas estereotipias motoras, que são padrões que acontecem com a mesma forma, né, com a mesma recorrência e com o mesmo padrão de repetição. Por isso o nome é estereotipia, um padrão restrito e repetitivo, que pode acontecer tanto nos movimentos como pode acontecer na capacidade de falar e até de comportar-se. Mas o grande foco aqui é a estereotipia motora. Eu sou o professor Wilson, esse é mais um vídeo da série Neuroaprendizagem. Eu espero que possa estar ajudando vocês de alguma forma e em breve traremos aí outras temáticas em pauta. Abraço a todos e até breve.